Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso podcast Penso Logo Estudo. Hoje com a presença da Mariana, aluna do segundo ano do IPEC. Diz um alô aí, Mariana. Oi, pessoal, prazer. Mariana Brudek aqui. Então, hoje a gente vai conversar com a professora Bianca, professora de artes, também formada em nutrição. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela aqui com a gente. Então, olá, professora. Oi, boa tarde. Então, vamos lá. Professora, fale um pouco sobre sua vida profissional, né? Quem a senhora é, as atividades que a senhora já fez, né, na área da educação. Então, eu me formei fiz magistério, né? Terminei ali a 8ª série no instituto e fiz magistério. Segui ali os passos da minha irmã, que é professora de português. E quando eu terminei o magistério em 2010, eu optei em fazer uma faculdade de licenciatura para não perder 4 anos ali de formação, né? E aí eu fiz arte na UFPR Litoral. Inclusive agora, dia 24, faz 8 anos que eu sou formada. E comecei a lecionar ali como arte a partir de 2014, porque até então eu trabalhava com educação infantil por conta do magistério. Então, a minha primeira experiência como professora de arte foi em 2014, numa turma de PSS, que eu já de cara peguei ali ensino médio e fundamental 2, porque eu sempre trabalhei com criança pequena, então teve aquela mudança ali, né, bem radical. Mas confesso que gosto muito de trabalhar com adolescente, apesar de ser, né, difícil, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, por toda a minha vida até então, eu trabalhei com escola. Seja no município, no estado, creche, A senhora privada. nunca trabalhou em outra Nunca fiz profissão? nada além de dar aula. Nossa, que interessante. Na verdade, só em 2016 que eu fiquei parada, mas por conta de concurso, desfile, aquela coisa arada. Mas nunca trabalhei em outra coisa. Que legal. Nós vamos então começar as primeiras perguntas. Pode ir, Mariana. Bom, a primeira pergunta é: por que você escolheu a arte como área de estudo e carreira? E quais foram as suas motivações iniciais? Então, vamos lá. Na época de escola, a gente tinha educação artística, né? Eu não gostava de arte. Eu tinha um pavor. Era educação artística, então, nossa, eu tinha 10 tipos de nervoso, porque como que era? Ou era desenho, a professora chegava na sala, é desenho livre. Bárbaro, desenho livre. E a história da arte em si, ou ela passava no quadro, ou a gente lia na apostila e ficava-se por isso mesmo. Então, eu decidi fazer arte porque quando eu vi a grade curricular lá da UFPR, eram 4 anos dividido em linguagens. Então, tinha dança, tinha música, tinha teatro. Então, a minha motivação principal foi fazer com que futuros alunos, pessoas, não tivessem a mesma frustração que eu. Então, hoje, em sala de aula, eu atuo não só a história da arte, que é o fundamental, mas tento trabalhar dança, tento trabalhar música e tento trabalhar teatro. Então, eu acho que foi a minha motivação inicial ali, em fazer arte, tentar mudar esse... Sim. Eu comecei com essa mesma visão, assim, né? Eu via como a educação era feita, né? E aí, naturalmente, discordava daquilo, assim, de como era feito. Eu achava que eu poderia fazer algo diferente, assim. E aí, escolhi também a minha área em virtude disso, pensando nisso, né? Eu olhei a grade, assim. E as faculdades de humanas, né, principalmente federais, elas têm um leque muito amplo, assim, elas dão uma certa liberdade, né, de criação, de metodologias, assim. A faculdade que eu fiz foram 4 anos e em cada ano a gente focava numa linguagem. Então, vamos supor, né, não vou lembrar a sequência, mas o primeiro ano foi só arte visual, então a gente trabalhava sobre artistas, a história da arte. Aí no segundo ano a gente ficava só na parte da dança, aí música e teatro. Então, tinha muita opção para levar para a sala de aula, né? Explorar ali a mente do aluno para ele entender que a arte não é aquilo especificamente que ele aprende quando é pequeno, né? Porque a arte como disciplina é só a partir do 6º ano. Então, do 1º ao 5º, o aluno vê como uma oficina, uma brincadeira, uma dinâmica. Ele pinta, ele, né, desenha. Aí, quando esse aluno chega para mim ali no 6º ano, eu tenho que tentar moldar o pensamento dele para uma forma diferenciada de se aprender arte. E em se tratando de Brasil, assim, a gente tem
Certa ignorância em alguns aspectos da Muito. produção artística, Demais. do trabalho do artista, das vanguardas, né? Sim. Ou até eu mesma quando digo que sou professora de arte. Uhum. Já começa por aí. Muito doido isso, né? O giro que a nossa vida dá. Você não gostava de arte, agora você tá exercendo Exatamente. isso. Sim. Era uma das matérias assim que eu tinha um certo ranço. E hoje eu me tornei quem eu queria, né? Mas eu conheço vários professores que dizem que nunca pensaram em ser professores, assim, e aí, tipo, se tornaram professores. Acabaram caindo na matéria, vamos dizer assim. Mas a arte, assim, hoje em si, como eu tento passar, eu tenho um resultado positivo dos alunos. Porque, um exemplo, vamos dizer que eu tenho um aluno na sala que ele não gosta de desenhar, né? Mas eu dei uma aula sobre música, que é uma área que ele gosta. Então, ele vai se interessar mais em aprender ou participar das aulas, porque ele sabe que em um determinado momento possa ocorrer aquele assunto novamente. Então, é tentar trazer eles, é chamar eles, né? Para tirar essa coisa que ficou... E aquele lance que fica das humanas, principalmente, assim, né? O fato das nossas matérias não serem... Vamos dar as mãos. Não serem práticas. Vamos dar as Como é que a senhora explica isso, né? Como é que a senhora responde a esse tipo de questionamento, né? Por não ser prática. Tipo, Por não ter por uma exemplo, praticidade, vamos dizer. no meu caso, né? Um filósofo não constrói uma casa, por exemplo. E um artista... Mas assim, aí eu uso uma versão em sala de aula na questão de que a arte, ela tá ao nosso redor. Por exemplo, você vai ao cinema, você joga um videogame, você edita uma foto, edita um vídeo, um Reels no Instagram. Então, por mais que você chegue pra mim e diga, eu não gosto de arte, mas você tem que conviver com ela. Então, é uma coisa que... é um lado que a gente tenta mostrar. Porque, claro, quando a gente fala que é professor de arte ou coisa assim, eu sofria bullying. Preconceito na faculdade, quando a gente ia pro rua almoçar e tinha que mostrar a carteirinha de estudante. E mostrava lá, arte? Pois né? Nossa, como uma vez falaram pra mim, nossa, você é professora de arte, mas eu tô arrumadinha. Eu falei, nossa, como assim eu tô arrumadinha? Você querendo dizer o que com isso? Né? Então, assim, são essas coisas que a gente tenta deixar onde ficou. A arte tem esse estereótipo, né, de viva livre, não se Isso, importa com regras. Exatamente, mas assim, né, a gente tenta... E os seus pais não perguntaram, tipo, vou fazer artes e você vai viver de quê, né? Você vai ganhar dinheiro como? A minha mãe, ela sempre me incentivou durante toda a vida. Mas a minha irmã, quando eu fiz vestibular, eu fiz pedagogia também. Daí eu passei em pedagogia aqui, na época era FAFPAR, né? Vamos entregar as idades. E passei lá. E eu já sou indecisa por natureza. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E fui colocando na mesa ali, na balança. Nossa, tem tanto pedagogo hoje em dia, né? Tem pedagogos... Nossa, eu falei, professor de arte não tem muito. E eu lembro que eu ouvi muitos deles falar, nossa, vai trabalhar no sinal? Vai vender pulseira na praia? Eu falei, gente, que coisa mais horrível. Pra você ter uma ideia, nós éramos em muitos na minha sala de arte, né, na faculdade. E a gente terminou em pouquíssimos, porque no primeiro estágio, o povo falou, opa, mas eu não vou ser artista, mas eu não vou ser dançarino, né? Então, assim, não é uma faculdade que vai te tornar um artista, porque quando diz licenciatura, é pra você ser professor, né, educador. Então, muita gente se assustou. No primeiro estágio foi muito interessante na roda de conversa. Meu Deus, que horrível. Ai, nossa, como é... E como eu já como eu passei ali 4 anos no magistério, então pra mim era muito tranquilo. Só não era tão a ponto de trabalhar com adolescentes, porque eu sempre trabalhei com criança. Mas a metodologia, um livro de chamada, por exemplo, não era assustador pra mim. Eu sabia preencher tranquilamente. Então, é tentar tirar essa situação, né? Esse estigma, né, que tem. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Não funciona dessa forma. Professora, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao se formar em arte e como você lida com esses desafios? Como a gente acabou de falar, né? Eu acho que a maior dificuldade era a aceitação. Tem um caso bem... que eu lembro até hoje, que eu lembro que eu me apresentei no primeiro ano que eu trabalhei com adolescentes, que eu fui
lá, coloquei meu nominho no quadro, toda empolgada, professora de arte. E isso era o quê? Um 7º ano. E eu lembro que um rapaz na frente, um menino, falou assim, mas eu não trouxe meu lápis de cor. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, mas a gente não vai usar o lápis. Mas como não vai? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive era tentar fazer com que o meu aluno entendesse que a arte era muito além de um desenho, ou de um lápis, ou de um quadro especificamente, né? Que tinha vários outros caminhos e recursos. Então, acho que esse desafio, não vou dizer que já foi encerrado, porque eu ainda venho lutando muito. Como, por exemplo, às vezes eu vou... Um desafio, por exemplo, mas arte tem prova. Mas por que eu tenho que fazer prova? É uma coisa que arte reprova. Sim. Arte reprova é a pergunta. Eu não vou me importar é a pergunta com a tua clássica matéria, do. porque não vai me reprovar. Então, assim, eu acho que é uns desafios que eu tenho que respirar fundo ali e seguir, porque são coisas que, né, é difícil. Tem aquelas perguntas clássicas, não vamos pro ateliê hoje. Isso acontece. Não vai fazer prática. Eu escuto muito os meus alunos perguntarem, hoje tem prática, hoje tem prática, hoje tem prática. Então, assim, a dificuldade também que eu enfrento é pela minha matéria ter só no máximo 2 vezes na semana. Então, eu tenho muito conteúdo, né? Por exemplo, no ensino médico eu trabalho com a história da arte. Em uma aula eu não vou conseguir falar sobre o Renascimento. Então, é uma dificuldade também muito grande, um desafio grande de você ter que se virar nos 30 para passar todo o conteúdo. Aí sintetizar muita história, né? Tem muita história, não tem tempo com prática, assim. Então mas é uma coisa que é difícil, assim, tentar tirar essa coisa. E é necessário que entenda o contexto histórico para entender o porquê do artista se expressar daquela forma como ali, né? Qualquer coisa na vida que a gente tem que entender o porquê antes de sair falando, né? Mas por que foi feito? Existe um contexto. Então, é interessante saber também, né? É difícil querer. Você pode compartilhar algumas de suas experiências mais marcantes dentro da sala de aula enquanto você estudava arte? Eu acho que as situações, assim, porque eu como professora também tenho algumas linguagens que eu não me dou tanto, né? Então, acho que as dificuldades eram ali quando tinha aulas de dança, né? A gente tinha que... A senhora não era dançarina? Eu não era dançarina, então, e a gente tinha de muita coisa. Até a parte mesmo do desenho, especificamente. Eu não sou tão boa em desenhar, mas eu sei ensinar o contexto do desenho, né? Então, acho que essas dificuldades de quando eu era estudante era basicamente isso. Ter que enfrentar ali uma aula que, poxa... porque é igual aquilo, pra gente passar pela teoria também tem que ter a prática. Então... Mas sempre visando uma outra forma, porque na faculdade o bom era isso. Eu não sei me adaptar a isso aqui. As nossas professoras da faculdade me davam outros caminhos, que no caso seriam os recursos que eu vou dar para o meu aluno. Né? Eu tenho aluno que não gosta de desenho e bate o pé, não sei, não quero, não vou fazer. Então eu tenho que mostrar um outro caminho para ele. Então vamos ver se dessa forma você consegue. Era o que acontecia tem com a aquela gente. vergonha aí, comparação também, né? De, o meu desenho não é igual ao do E na fulano verdade que desenha melhor. num geral, né? E pra você ter uma ideia, quando eu era aluna, isso acontecia quando era dia de desenho livre. A gente era discriminado pela professora. Nossa, isso aqui? Você considera isso aqui? E eu falava assim, gente, sabe? É uma coisa muito frustrante. Então, eu acho que essas dificuldades, assim, né? Era nesse momento, mas a gente tinha o pensamento de que a gente seria professores e na minha mente eu faria diferente em sala de aula, que é o que eu venho tentando fazer até hoje, né? Na sua opinião, qual a importância da arte no contexto educacional, tanto dentro quanto fora da escola? Como a gente falou, né? Eu acho que a gente respira, inspira, transpira a arte ela tá, inclusive isso mesmo que a gente está fazendo agora, né? Trabalhando com toda essa parte tecnológica, trazendo ali várias questões artísticas. Então, eu sempre tento opinar isso para os meus alunos, que a arte é uma forma de se expressar, né? Eu me expresso na dança, eu me expresso na música. Um outro exemplo, assim, fora da escola, por exemplo, a Mariana escutou uma música que, a música trouxe lembranças positivas para ela. Mas isso é uma sensação que só ela sentiu. Se você ouvir a mesma música, né? Tipo, é só uma música para mim. Então, eu acho que essa é a parte
importante, né? Que quando a gente ensina arte em sala, é mostrar que ela nos guia ainda em vários outros recursos da vida e situações, né? E a arte tá em tudo, assim, tá no desenho da roupa, na pintura da tua parede do teu quarto, assim, Uma das coisas na arquitetura. Que eu tô muito ansiosa, acho que eu tô mais ansiosa com isso do que com o meu aniversário, que é do mês que vem, é com a exposição imersiva de Van Gogh. Quando eu vi aquilo, eu surtei de todas as cores e gestos e situações possíveis. Eu falei, eu tenho que ir nesse negócio. Porque, assim, quando a gente fala de qual é a importância da arte fora, é a mesma coisa da gente tentar se conhecer. Por exemplo, eu sou a professora Bianca, mas quem eu sou realmente? Quais são os meus medos, minhas frustrações? Então, todo mundo carrega ali uma coisa diferente num potinho. Então, a vida de Van Gogh, né? Por isso que é importante. Nossa, E essa exposição vai ser. Olha. Que vai ser. É agora, né? É agora, Eu já comprei meu ingresso. Falei, eu não vou ficar esperando, eu vou. E se me convidarem pra ir de novo, eu estou super disposta, tá? E uma oportunidade, assim, sem igual, né? Ai, gente, vai ser lindo, lindo. Então, eu sempre tento passar isso para os alunos, né? Quando eles me perguntam, né? Mas por que eu tenho que estudar arte, né? Como sempre nos questionam. Falei, mas a gente vive. Até no videogame que você tá jogando ali, ó. Tem Alguém se preocupou ali em colocar... no filme que você foi assistir no cinema, na rede social ali, você editou uma foto, fez um reels. Você não vai editar o vídeo depois? Vai fazer as coisas? Então... Como é que chama? Que colocam muito agora nas fotos efeitos. Photoshop também. Photoshop é um tipo de arte, né? Tem um cara que tá trabalhando ali, modelando, né? A imagem. Mas eu acho que tem muita importância, né? Porque como todas as disciplinas possíveis, né? Mas eu acho que a arte é uma coisa muito interna, né? Muito única de você estar vivendo aquilo ali. Porque a gente não pode fugir, tudo envolve, né? Então, não tem como dizer. Tem um lance que aproxima a sua matéria das outras, né, ciências sociais, por exemplo, é o conflito entre o mundo prático, né, o mundo social capitalista, e o mundo do irracional, do devaneio artístico, né? Sim. E como que a gente se relaciona com os dois mundos, né? Sim. É igual quando eu vou mostrar os movimentos, né? Os movimentos artísticos. Por exemplo, tem um movimento artístico que era muito bonito, o dadaísmo, lindo. assim. O dadaísmo é uma loucura, né? Mas, por exemplo, vamos colocar lá o romantismo, que eram alguns movimentos que davam mais, entre aspas, né, uma liberdade para aquele artista. Daí já vinha um outro movimento na sequência que era contra aquele. Já tinha um outro olhar, aí na sequência vinha um outro. Então é bem, né, paralelo ali. Mas eu acho que tem muita importância, sim. Eu acho que, por mais que a pessoa venha e diga, não gosto de arte, em algum momento ela tá inspirando aquilo ali e às vezes acaba que não percebendo, né? Ela vai se expressar ou se relacionar com alguma obra ou com uma música. Né? Um exemplo que eu sempre falo é do Gabriel Pensador, não sei se a Mariana vai lembrar. Não é do tempo dela. Não, da aula. Esse acho que não, mas da aula não sei se ela vai lembrar. Mas ele fazia poesias, né? E uma certa vez ali na sala de aula, a professora estava perguntando quem queria ler e um amigo dele falou, deixa ele ler, porque ele é bom. Só que ele ficou com vergonha de ler. Ele falou eu posso cantar? Então, assim, às vezes a pessoa tem um talento, e eu já vi muito aluno meu em off vir pra mim e falar, poxa, professora, eu gosto tanto disso aqui, e me mostrar, e falar, gente, vamos aproveitar todas essas redes sociais, esse engajamento. É divulgar, né, o que você sabe fazer. Tenho vergonha, enfim. Mas tem muita gente que tem talento e é aquela coisa, né? Se prende ali com medo, receio do que possam vir, porque não é uma coisa muito comentada, né? Muito falada, né? Apesar de ser expressivo. A gente estava conversando e você acabou mencionando que está querendo mudar da educação para a saúde. Do nada? Sim. Qual que é o motivo por trás dessa decisão tão intensa e doida, né? Que não é áreas totalmente diferentes. Tipo, de certa forma, a senhora se realiza na atividade de docência, né?
E aí a nutrição é uma área já muito distante Então, desse ambiente, né? a nutrição não é uma opção de ontem. Quando eu estava ali ainda fazendo, né, o fundamental, eu não fiz ensino médio, né, fiz magistério. Mas já na metade ali do magistério, eu tinha uma noção de que eu ia fazer uma licenciatura em prol dos 4 anos já de magistério. Mas eu tinha um ranking. Eu tinha jornalismo, eu tinha nutrição, eu tinha psicologia. Eu tinha uma licenciatura também, mas eu não sabia qual. Tanto que eu até fico em choque quando eu lembro, mas eu fiquei entre ciências e arte na época. E é um momento Chocada. que os meninos estão passando, né? Eu lembro muito Sim, de gente, mim nessa fase, assim. Essa fase é bem E difícil. não tem ninguém que vai dizer assim, Por olha, isso- essa área é boa, talvez você goste disso. Talvez seja Ou essa profissão faz isso, faz aquilo. Acho que nem a noção de profissões a gente não tem muito no fim do ensino médio. Não, igual eu, ó, depois de tantos anos, escolhi uma outra. Só que assim, não quero mudar radicalmente de profissão, porque eu gosto de dar aula. Mas é como a gente sempre fala, é um plano B. Uhum. É um outro plano da vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Eu acredito que por ser professora de arte, eu não tenho tanta dificuldade em conseguir aula. Porque sempre estão precisando, né? Principalmente professor formado, né? Que, vão colocar o fulano para dar aula lá, mas o fulano não é formado. Então, assim, eu nunca tive problema em não ficar sem aula por essa questão. Mas nutrição já é um sonho antigo. Comecei a treinar muito cedo, né, na academia, acho que com 16 para 17 anos. E eu sempre falava, pô, eu treino, não vejo nada. O que tá acontecendo de errado? Será que eu tô treinando errado? Ia lá, enchia de peso, uma leg press, quase morria. Falei, gente, mas o que tá acontecendo? E eu sempre tive essa dificuldade de achar um nutricionista que me passasse ali o que eu realmente precisava. E então, quando eu vi, inclusive eu sou a primeira turma de nutrição da faculdade que eu faço, e eu falei, quando eu vi, assim, falei, vou fazer, né, vamos ver o que dá. Mas é estranho, porque quando eu fui me inscrever, eu levei, né, meus documentos, e eles viram que eu já tinha uma, né, mas traz aí tua grade pra gente ver o que pode tirar. Eu falei, mas acho que não vai tirar nada, porque é bem diferente. Fizeram a mesma feição que vocês, assim, nossa, mas educação, saúde. Mas assim, existe também todos aqueles processos de, além de cuidar dos outros, também cuidar de mim, porque depois que eu comecei a faculdade, eu olhei pra alimentação de uma outra forma. A gente come errado, a gente faz muita coisa errada. E às vezes é por pura preguiça. Em vez de fazer uma comida saudável, eu vou ali e vou fazer um miojo, que é mais rápido, mais prático. Então, essa mudança já era um sonho antigo, e quando eu vi a oportunidade, eu fui e fiz. Né? Por isso que eu sempre falo pra eles, a gente escolhe um curso assim que termina a escola, mas daqui a um tempo você pode ter vontade de fazer outro e nada te impede, né? E talvez mudar, assim, mais de uma vez na vida, né? Diária, Eu tô terminando nutrição agora, né? Se Deus quiser. Até dezembro eu tô formada. E eu fui ver que tem psicologia agora. Eu falei, meu Deus, não vou engatar uma faculdade na outra agora, né? Eu vou ficar a vida inteira fazendo uma faculdade e termino. Não, mas quero focar. E era basicamente por isso mesmo. Eu acho que eu sou assim. Cada hora eu quero uma coisa. Sim, Não é que eu é falo. muito difícil. O tal da gente é de fases, né? A gente Eu, inclusive, vou fazer daqui, 2 semanas? 31. E eu não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Sim. Nunca Eu falo na vida. muito isso pra eles, assim, que eu achava... as coisas que a gente acredita muito difícil, é uma mudança muito... Sem contar que eu passei por uma crise dos 30, né? E a crise dos 30 é horrível. A crise dos 30 é igual a crise dos 18, assim, só que, tipo, você é mais perdido ainda, eu entendo, assim, que... Não, mas é horrível, gente. Principalmente pra mulher. Eu digo, eu queria ser estilista, né? Daí eu cresci e vi que eu não sabia desenhar. Eu falei, eu já ouvi você falar pra mim que queria fazer psicologia. Então. Tanto que quando eu falei aqui, eu lembrei de você. Eu quero, né? Pretendo fazer. Só que daí agora eu lido com gente e eu falo, meu Deus do céu. Não sei. Lidar com pessoas é difícil em todas as áreas, eu acredito. Não sei se quero fazer psicologia mais.
mas é uma faculdade que eu já tô vendo já, futuramente, né? Terminar o ensino médio. Quem sabe aí em Curitiba, né? Eu tava vendo pra fazer na PUC. Mas daí agora eu tenho outros planos agora em mente, né? Quero fazer quero ser delegada agora. Mudou radicalmente. Mas isso que a Mariana tá falando é uma coisa interessante, porque eu, na idade dela, eu vivia numa bolha. Ou seja, assim, eu não tinha esse pensamento. Eu acreditava assim, eu tenho que ficar aqui, perto da minha família, é aqui que eu tenho que viver. Então eu não tinha um pensamento. E eu acho que muitos alunos sofrem com isso, né? Com aquele medo do desapego, ou daquela coisa assim, eu não fui instruída para... E a situação de filho é muito confortável, né? Sim, você ser então, filho assim, é muito confortável. Eu nunca tive essa visão de, eu posso fazer nutrição. Eu fiquei esperando o curso vir para Paranaguá. Então, eu tinha a opção de ir para fora, poder fazer, né? Porque Curitiba nem é tão longe assim. Mas eu fui criada aqui, eu não tinha esse pensamento. Então, eu acredito que muitos adolescentes devem passar por isso, e é uma barra. E aqui na cidade tem esse lance de ter que sair da cidade, ter que ficar longe dos pais, às vezes dos amigos. Eu já fiz a minha na praia e já achava longe, já ia todo dia de van pra lá. O cansaço que é. Era muito cansativo, porque eu ia pra faculdade de van e o meu curso era pela manhã. Chegava e já ia direto pra escola, porque eu sempre dei aula, independente, ou era estágio, ou era alguma coisa, eu fazia. Eu nunca ficava sem fazer nada. Então eu chegava, já ia direto da aula. Aí eu lembro que quando eu peguei aulas que foi meu primeiro contato ali com adolescente, eu tava no ano do TCC. Então era aula, era prova, era TCC. Caramba. Eu lembro que se eu não surtei naquela época, eu não surto mais. Mas é muito cansativo, fora a casa, né? Eu tirei um ano sabático no TCC, assim, eu saí do emprego, meu eu fiquei em casa. Eu nunca tive isso. Acho que não funcionaria comigo. Eu presenciei essa correria também com meu primo. Ele decidiu fazer faculdade em Curitiba, saía daqui todo dia de manhã, ia pra lá, chegava aqui, sabe, de noite, mas agora ele conseguiu uma oportunidade muito melhor, foi morar pra lá, e é isso que eu pretendo. Eu pretendo continuar morando com os meus pais, mas se sentir uma oportunidade, tô indo. E é aquela coisa, né? É difícil ali, é árduo, mas você colhe lá na frente depois ali porque eu sempre falo para os meus alunos, gente, teu diploma, a tua formação, o teu um diferencial ganho, muito grande na vida, gratificante, assim, você ter uma graduação. Sim. O apoio eu tenho, né? Meus pais me apoiam muito nas minhas decisões. Então, meu pai fala que planta pra eu colher. Então, eu acho que se eu chegasse em casa e falasse que eu queria fazer isso, eles iam, sabe? Por eu ser filha única, eles iam dar um pouquinho de... Mas eu acho que me apoiariam com certeza. E Curitiba não é tão longe, né? Não. Dá pra ir visitar tranquilamente. Assim, dá pra ir e voltar. Não, quais são os seus planos e objetivos em relação à sua carreira na nutrição? E o que você espera alcançar nessa área? Então, assim como eu tinha o pensamento de mudar a visão de alunos dentro da arte, eu também tenho o mesmo pensamento de mudar ali a mente das pessoas e a visão em relação a se alimentar, né? Inclusive, o meu TCC de faculdade foi sobre os benefícios e malefícios da alimentação na pandemia. E eu acho que a gente ainda está tentando se encontrar depois dessa pandemia. Sim. E se eu já não comia bem antes, na pandemia, então, que eu não comia mesmo, né? Muito industrializado, muito fast food, academias fechadas, medo de ir num parque correr. Ou se alimentar por ansiedade, que é muito comum, assim. Compulsão alimentar. Sim, então, alimentar. O meu objetivo, assim, é tentar levar de uma forma leve. Porque, por exemplo, nutricionista, ir ao nutricionista. Gente que acha que é coisa luxuosa, né? Nossa, eu vou no nutricionista. É uma necessidade. Porque por exemplo, agora, eu tô bem, mas eu não sei como eu estou por dentro. No Brasil, a gente tem essa cultura do desconhecimento, né, da área. Por exemplo, nutrição tem em todo lugar, maternidade, creche. E nesses lugares a gente vê o quanto que é essencial você ter
um número de vitaminas por dia, um número de proteínas por dia, que dependendo do seu estado de saúde, né, você vai se alimentar de uma forma ou de outra. E eu escuto até mesmo lá na faculdade, né, as professoras que dão aula para nós comentarem que é uma área um pouco difícil também, nessa parte igual o professor de arte, um pouco discriminado, né? Porque o povo acha assim, todo mundo acha que sabe comer, né? Sabe comer. Rede social hoje em dia tem Uhum. as blogueiras, as influencers, tá todo mundo Ou todo mandando, mundo acha que, a minha dieta que o que é gostoso é o que é bom. Não, e é aquilo Tipo, que eu o falo. doce, a batata frita, o sanduíche. E é aquilo que eu falo, assim, ó, por exemplo, eu e Mariana, a gente vai treinar juntas. A Mariana vai começar a ganhar massa e se desenvolver mais rápido que eu. Então, o que faz bem pra ela, às vezes não faz pra mim. É o processo dela que é diferente do outro. Então, é tentar levar isso, né? E tentar fazer com que os meus futuros pacientes, né, vejam a dieta como uma coisa leve, como uma coisa necessária. Tipo, ela tá me obrigando a tomar isso aqui. Não, eu não estou te obrigando. Isso aqui é necessário pra você. Então, a partir do momento que você abre a tua mente pra se alimentar, né, que existe uma diferença entre você comer e se nutrir. Então, a partir do momento que você tem isso, você percebe que as coisas fluem. Por exemplo, assim, ó, antes eu adorava comer bolacha, biscoito, não vamos entrar nesse contexto, né? Mas eu adorava comer. Polêmicas. Isso é polêmico, né? Eu comia traquinas, passatempo, inteirinha. Não, assim, eu sentava lá à tarde, comia aquela bolacha, biscoito, salgadinho. Nossa, eu adorava fandangos. Tipo, por hábito, assim, fandangos era... Agora, eu comecei a pôr limites pra mim mesma. Tipo, não, isso daqui não, pro meu processo não faz bem. Eu não consigo comer. E tem aquele lance Não consigo comer bem naturalmente. de alimentação desregrada, né? Por exemplo, tem um comentário que é muito clássico isso, tipo, você vai num restaurante, as porções estão lá e aquela quantidade. E em casa você não obedece as porções. Em casa você pega a panela de arroz, todo mundo se serve, né? Ninguém mais quer? Você raspa ali, ó. Gente, quem nunca, né? Ai, meu Deus. Eu raspo a Ninguém mais panela, vai comer. faço uma torre. Acontece isso. E por isso que, assim, esse é o mal, né? Que daí a pessoa faz aquela torre no almoço e vai comer só 6, 7 horas lá da noite porque tá estufado, tá saciado. Então, é tentar levar de uma forma mais leve. Tanto que eu futuramente quero muito, fechar uma parceria com um psicólogo na hora de atender os meus pacientes. Né? Eu não sei se a senhora já acompanhou quem faz cirurgia bariátrica. É muito verdade. interessante isso. Mas assim, eu quero ter uma parceria assim bacana com algum psicólogo para que a gente trabalhe em conjunto sobre aquilo ali, né? Porque toda mudança radical na vida gera um conflito tem interno, uma né? amiga minha que fez, ela disse que a mente continua pensando que você ainda tem o estômago grande, né? Eu escutei isso também. É muito interessante. Mas muito igual do processo mental aqui do... É igual hoje em dia. Hoje em dia tem muitas coisas que antes eu comia muito que hoje não me fazem falta mais. Porque eu consegui entender o meu processo e eu sei que aquilo ali faz mal pra mim, né? Então, as coisas começam a fluir melhor, né? Tem aquela polêmica do açúcar também em relação a isso. Açúcar, sódio, tudo que não faz bem. Mas é isso. Como eu falei, a gente estava conversando e você mencionou que tinha possibilidade de você fazer uma pós-graduação. Qual área específica da nutrição você quer exercer? Vocês vão ficar chocados agora. Outra reviravolta. Todos vão ficar Outra chocados. reviravolta. Na pós, que inclusive eu já estou fazendo. É nutrição escolar. Sabe assim, quando o cachorro roda e ele deita naquele lugar? É muito bizarro, porque assim, quando eu comecei a faculdade, eu queria fazer nutrição esportiva, quero trabalhar em academia. E aí eu comecei a ver que esse ramo ele é muito disputado. Que a gente tem muito nutricionista que trabalha com isso. Falei, bom, é igual quando eu decidi escolher entre pedagogia e arte. Falei, eu vou pro caminho que tem menos, né? E aí eu comecei a observar várias maneiras de seguir com a nutrição. E aí eu comecei uma pós em nutrição escolar, que é uma pós ali que futuramente eu quero criar um projeto de palestras e cursos e aplicá-los em escolas. Num contato com pais e escolas e filhos. Porque assim, a escola pública, ela oferta merenda, né? Sim. Então, o que
o que esse jovem, essa criança, esse adolescente tem que comer, o que está indo naquela merenda, ofertando, trabalhando projetos dessa forma para que... Porque, assim, eu vejo muito adolescente que já tem diabetes, que já tem problemas graves de saúde. Que, bulimia, né? Sim, que você olha e fala assim, pô, mas isso daí não é só depois sei lá, dos 40, dos 50. E tem adolescente com grandes problemas, insônia, vários outros fatores. Refluxo muito comum, né? Sim. Neles, assim. Sim. Então, eu faço atualmente uma pós em nutrição escolar, mas mais pra frente eu quero fazer alguma coisa relacionada a trabalhar com nutrição de crianças e adolescentes, que eu acredito que é uma coisa que não tem muito, né? Então, assim, aquela coisa da introdução alimentar, como você mesmo disse, né? Bulimia, a anorexia, vários fatores, né? Ali a obesidade infantil. Então, é uma coisa que, como eu já tenho uma certa, né, vamos dizer, experiência no ramo, já trabalho com criança e adolescente há muito tempo, que unir os dois, né? Mas nada impede de prescrever dietas ou futuramente também trabalhar na parte esportiva, mas o objetivo agora está sendo esse. A minha mãe trabalha na área da educação e eles recebem a comida do não sei se... Tu tá merenda escolar, né? E tem criança, por exemplo, que tem intolerância à lactose ou outros tipos de alergia e vem comida separada. Alergia corante, né? Que é muito comum por isso também. Que é importante. E é principalmente desde dessa fase que a gente tem que moldar. Porque assim, eu vejo muito meme, né? Dizendo que depois dos 35 a gente aprende a se alimentar, né? Uma reeducação alimentar. Porque é muito engraçado, porque se você pega uma criança e dá um suco para essa criança e não tem açúcar, a criança não vai reclamar. E você sabe que ela não pode. Mas se ela não pode, por que você pode? Então, é esse pensamento, né? É tentar mudar isso. Então, por enquanto, eu tô focada nisso. Só que, como eu disse, uma hora eu penso uma coisa, depois eu penso outra. E daqui a pouco eu tô fazendo psicologia, né? Ou sei lá, outro jornalismo, não sei o quê. Mas eu acredito que me especificaria nessa parte. Quais foram algumas das dificuldades que você enfrentou durante a sua jornada acadêmica, tanto na nutrição quanto na arte? Eu acho que foi a rotina. Porque eu trabalho desde cedo. Quando eu comecei o magistério em 2000 e alguma coisa. 2000 bolinha. 2000 e algumas coisinhas lá atrás. Eu já peguei estágio. Então, eu sempre trabalhei em escola, sempre estava ali ativa nessa parte. Então, acho que a maior dificuldade foi essa rotina. Por exemplo, eu não conseguia me dedicar 100% porque eu tinha outras coisas para fazer. Igual na época do TCC, eu trabalhava. Então, era um monte de prova, mais um TCC e mais coisas para fazer. Então, como eu já trabalho há muito tempo, isso já veio lá da época da faculdade de arte. Então, agora, na nutrição, foi um pouco mais difícil, porque eu peguei uma pandemia, né? E então, a pandemia, assim, me fez estudar em casa e onde ficou tudo muito difícil, né? Na nutrição, eu peguei pandemia e na arte, eu peguei greves, né? Peguei várias greves na faculdade. Nossa. Eu era para me formar em 2014. Aí eu peguei uma greve ali longos 6 meses e fui me formar só em 2015. Caramba. Eu não tive muita sorte. Na vida acadêmica, eu acho que o que mais me impactou foi as metodologias, assim. Porque no médio a gente não tem muito contato com metodologias, né? Sim. Não é muito passado isso. Lá no Amazonas tinha metodologia como matéria, né? Chegou a ter aqui no Paraná ou não? Eu acredito que não. Não. Tem uma matéria que é metodologia lá. Aí é ensinado o básico tipo, como fazer trabalho, essa parte que é muito da faculdade e que quem vem do médio, tipo, Isso também me faz linkar a questão de seminários, porque na faculdade de arte eu tinha muito seminário. E foi uma coisa que ajudou muito, por um lado e não por outro, porque... Mas antes, no magistério, a senhora já No magistério a gente não tinha muito. Não? No magistério a gente trabalhava muito a parte mais lúdica ali, pedagógica. A gente montava joguinho, criava projetos para datas comemorativas. A gente aprendia literalmente a lidar com crianças.
Então, na arte ali, quando eu fiz a faculdade de arte, a gente tinha muito seminário. Inclusive, eu fazia seminários com eles. Sim. E, inclusive, eu tenho uma aluna hoje, né, que ela fala pra mim, ela diz assim, poxa, professora, eu aprendi a tirar esse medo de falar em público quando a gente fazia seminário na escola. Porque eu acho que é importante, porque a gente Eu acho que é tem que importante falar. isso. Aí, vamos supor, vou ao médico com a minha mãe, chega lá, o que você tem? Mãe, o que eu tenho? Fala pra ele o que eu tenho. E a pessoa Muito acaba ficando comum sem isso, autonomia, acontece. porque... E eu vejo muito aluno hoje que morre de medo de falar em público, expressar o que pensa em público, porque é uma coisa que eu acho que devia ser mais trabalhada. Na faculdade de arte eu tive muito disso, chegava até a ser assim exaustivo, porque toda semana era um seminário falando, meu Deus, Cara, o que está acontecendo, né? E na nutrição já não teve tanto isso, né? Porque eu tive essa dificuldade, porque eu saí da humanas e fui para exatas. ah, sim. Quando chegou a parte de fazer cálculos na nutrição para chegar ali numa dieta específica, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, Né? Então, acho que essa foi uma dificuldade muito grande também, porque eu sempre fui de humanas. E cheguei ali, Nossa, eu imagino. abri outra porta da minha vida, falei, totalmente nova, assim. socorro Deus, né? Mas Essa tranquilo. questão do seminário é muito boa. Eu acho que eu desbloqueei uma vergonha de falar por conta disso. Lembro que com a professora Bianca, né, quando ela era minha professora ainda, meu Deus, toda semana tinha um seminário. Eu acho que eu reclamava, mas agora eu agradeço. Porque... Sim. Eu não aplicava prova na época, eu fazia os Sério? seminários, porque eu É. acreditava assim que o aluno aprenderia mais daquela forma. Principalmente para eles, que era ali do 5º ao 9º ano, o conteúdo é um pouquinho mais leve, né? Então, eu vou fazer uma Assim, é prova. bem temático, né? Vou fazer uma prova, a gente ficou o bimestre inteiro falando sobre grafite. Como que eu vou montar 10, 12 questões sobre grafite? Então a gente pegava linkava ali um outro tema e abordava um seminário. Inclusive, essa aluna que foi de lá, ela falou pra mim, ela disse assim, olha, eu mudei muito desde que a gente apresentava ali na frente. Porque no começo eles vinham todos, né, com medo, vergonha, e depois você via o próprio desenvolvimento, né. Porque a vida é com desafio, né. Se você não é sim, desafiado, você não melhora. É verdade. Então, é uma coisa que eu acho que tinha que ter mais. Eu lembro do fundamental, assim, dos primeiros seminários. Eu sempre falo isso para os meninos, assim, eu sou uma pessoa tímida que dá aula, assim, né? Só que quem vê nós professores acha que nós somos falantes o tempo todo, né? Esse tempo atrás eu falei numa turma lá, falei assim, nossa, tem horas assim que dá um Sim, medo, uma isso, vergonha sim. deles me olharam assim com uma cara. Foi igual o TCC da faculdade agora de nutrição. Eu fui uma das primeiras a apresentar, porque falaram, você é professora, você tem Você mais já tá facilidade, vai. Eu falei, gente, Você como já tá assim preparada. vai? Eu também tenho muito medo, né? Mas... Na verdade, a gente não supera o medo, né? A gente convive com o medo e faz com medo, É né? aquela Vamos coisa, dizer né? assim, Todo vai com mundo medo te mesmo. olhando, só a tua Sempre, voz. Você fica, meu Deus, o que eu tô... Mas eu acho que de dificuldade foi isso mesmo. Foi essa mudança, né? Bem drástica de humanas para exatas e a jornada ali que eu tinha de rotina, que era complexa. Entrando um pouco nesse assunto de nutrição, como você vê a importância de uma alimentação saudável e exercícios físicos na vida das pessoas? Eu acho que é fundamental. Porque assim, eu comecei a treinar desde nova, né? Desde nova entre aspas, porque eu acredito que com 16, 17 já não era tão nova assim, né? Mas eu vejo assim, muita gente criando, né, situações depois de uma certa idade. Por exemplo, aparecendo um monte de coisa arada e sem entender por quê. A minha mãe é um exemplo que nunca gostou de academia. Vamos, mãe, não vou. Vamos, mãe, não quero. A última vez que foi na médica, a médica falou, você precisa de massa magra, você precisa treinar, você precisa ir pra uma academia. E aí ela foi pra academia, mas não por vontade, foi por obrigação. Então eu acho assim que praticar exercícios, independente seja corrida, caminhada, qualquer outro tipo de exercício ali é muito fundamental, né? E a alimentação que complementa, né? Alimentação, exercícios, uma boa noite de sono. Sim. Eu digo isso porque depois que eu comecei ali a tomar água, a fazer exercício, a me alimentar bem, meu cabelo cresceu. O cabelo cresceu, a unha começou a crescer, a Tem pele esse começou a lembrete melhorar. de... Eu tenho mais disposição, eu durmo melhor.
eu falo assim, gente, a gente vê a mudança de dentro pra fora, né? Então é aquela coisa, assim, eu, na verdade, também, por ter problemas na minha família, né? Tive pessoas que faleceram de infarto, então o objetivo maior é você tentar eliminar essas coisas que a gente sabe que é hereditário a gente ter. É verdade. Mas assim, é fundamental, gente. O rolê hoje em dia que eu levo a galera é treinar comigo. Quando eu vejo alguma amiga fala assim, Você tá bora parada treinar aí. comigo. Eu tento carregar todo mundo pra ir comigo pra academia. Porque o nosso corpo ele vive desse metabolismo, né? O corpo ele precisa se movimentar para produzir as vitaminas, né? Fazer as ligações necessárias. E você percebe assim que você vira uma outra pessoa. É como se você se transformasse numa outra pessoa. Porque a vida fica bem mais tranquila. Mas eu acho que é... Você dorme melhor, como dizem. Nossa, gente, eu tinha muita insônia. Muita insônia. Eu ia dormir e quando dava lá 2h30, eu acordava e não conseguia dormir. Bate, vira e vare. Hoje não, até porque a gente já tem uma rotina, né, cansativa, daí você vai, treina. Nossa. E eu adoro, no momento, estou sofrendo com esse negócio na minha mão, né? Porque daí eu já não consigo levantar peso, então eu tô... É aquela meta de vida em que você... Um dia que você não vai treinar é um dia que você perdeu. Eu tô nessa já. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir treinar hoje. Misericórdia. E agora? Mas eu acho que é muito importante, assim. Vocês gostam de fazer atividade física? Eu gosto de atividade física. Eu acho que eu entendo como necessária, assim. Eu sempre vi assim, eu acho. Eu sempre tive pessoas com problema na família, né? Sim. E aí, por que aconteceu isso, né? Mas a pessoa fuma, bebe em excesso. Tô vendo a Mariana dar risada. Se alimenta em excesso, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito sedentário. E aí, eu tentei conciliar o meu sedentarismo com não exagerar nas coisas, Sim. né? Por isso que eu quero focar nessa parte mais infantil. Tentar trazer esses hábitos desde pequeno, né? Porque às vezes a gente é o espelho de casa, né? Pô, na minha casa ninguém faz nada, então eu não vou fazer. Né? A alimentação na minha casa é o que me ofertam. Então, como que eu vou fazer dieta se minha mãe tá fazendo só isso aqui? Tá fazendo torresmo. Não, mas é isso que é o objetivo, né? Já pensei sim em começar, né? Mas sempre aquele... Amanhã eu começo. Não, Mariana, eu vou levar você pra treinar comigo. Amanhã eu começo. No mês que vem eu começo. Segunda-feira eu começo a dieta. Dia mundial, né? Na verdade, eu nem tenho tempo. Porque eu trabalho, daí eu chego da escola, já vou trabalhar, daí eu chego em casa e eu tô morta. Só quero saber de tomar banho, comer, Mas dormir. isso é uma coisa, por exemplo, na época do TCC, de arte, eu estudava de manhã, eu chegava em casa e só trocava as mochilas e ia dar aula. Nossa. E isso era uma coisa assim que eu comecei a trabalhar na minha mente. Eu chegava muito cansada, só que eu falava assim, não, eu tenho que fazer por mim. Porque se eu ficar cansada hoje, ficar cansada amanhã, ficar cansada depois da manhã, eu não vou fazer nunca. Então eu colocava uma roupinha ali de treino, ia com a força e a coragem. Às vezes eu não treinava do jeito que eu queria, porque eu estava cansada, às vezes era mentalmente, mas eu ia e fazia. Então acho que é um tabu assim que a gente tem que começar a controlar. Porque cansado a gente sempre tá, né? Mas é tirar uma força de vontade. Por exemplo, 3 vezes na semana. Já é o suficiente, já começa de uma forma boa. E achar uma atividade que não seja tão extenuante, tipo andar de bicicleta. Então, pra falar a verdade, eu tava me estranhando muito ultimamente, né? Porque eu fiz 14 anos de balé. Nossa, cara. Então, desde 2 anos de idade ali, fazendo aquilo. Daí chegou a pandemia, daí começou aulas online de balé e eu acho que não tinha. Não faz muito sentido. Eu ficava tipo, Online de balé. Como eu vou fazer isso? Daí eu parei de fazer. Parei totalmente de fazer exercício. Ficava só em casa, não fazia nada. Daí eu acho que eu fiquei 2 anos parada. Daí agora eu comecei não, né, que já parei. Mas eu vou carregar a Mariana comigo. Ano passado comecei a treinar vôlei lá na escola. Ah, sim. Daí fiz 2 anos, mas já parei também. Porque não é algo que, sabe, abriu assim meu olho. Tu disse que tu não se sente porque interessada tem que na gostar atividade. Eu gostava, só que o problema é que A senhora gosta de treinar, prof? Eu gosto.
Eu treino. Eu acho que tem Só isso, que assim, sabe? atualmente eu não treino em academia, eu treino num local de funcional. E o bacana do local onde eu Tipo, treino dança, assim. é funcional, assim, mais pra parte aeróbica, sabe? Assim, um HIIT ou alguma coisa do tipo. Zumba que Mas chama, tem. né? Mas não chega a ter dança. Não? E ele é A senhora intercalado. foge da dança desde a Não, faculdade. fujo. Eu danço, senão eu danço na vida. E é intercalado com treinos de força, que daí a gente faz ali alguns exercícios propícios de academia. Mas o bacana é que é um local só para mulheres. Então, assim, Sim. existem os horários e os grupos. Por exemplo, o horário das 18 tem sempre 10 mulheres. Então, é bacana que você consegue se soltar melhor, porque às vezes na academia muita gente, um pouco julgando você, né? Julgando desde o peso que você coloca até o jeito que você tá ali treinando. E às vezes é desconfortável. Então, ali eu acho bacana, porque assim, é só mulheres, então é um grupinho bacana. Ela fica em cima, você não consegue roubar igual na academia, né? Ah, era 15, eu fiz 8. Não, ali anda em cima, então não existe essa... E é bacana, assim, eu tô ali, vai fazer um ano, próximo da minha casa. Nossa. E eu fico, agora como eu tô com a mão assim, eu faço só a parte mais do funcional, do HIIT. Mas quando eu tô de boa, é a semana inteira. Eu acho que eu parei de fazer. Eu fiz 2 meses de academia. Eu acho que um dos motivos que eu parei foi por isso. Aí, ó, Ok. agora... Eu falava, gente, não tá fazendo efeito nenhum isso daqui, eu tô só perdendo tempo. E eu chegava lá e daí eu via aquelas mulheres toda poderosas, sabe? Falava, o que elas fazem? O que eu faço de errado? Eu acho que eu parei por conta disso mesmo, assim, de falta dessa motivação, sabe? Eu tinha essa comparação de estar ali todo dia treinando um negócio. E era um desfile de moda, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Mas eu gosto dali por conta disso. A senhora acompanhou a mudança da academia para algo mais estético, assim, sabe? De a melhor roupa, Eu já fui. Já tive essa fase. né? Que teve. Tive. Eu acompanhei Era um isso conjunto também. de academia Sim. diferente. Eu tinha que ter. Tanto que teve uma época, na verdade, que quando eu ia sair, eu abri o guarda-roupa, eu só tinha roupa da academia. Eu falei, gente, e agora? Que roupa que eu vou usar? Eu não tenho roupa diferente. E hoje não, hoje a gente vai confortável, né? Sem esse... Mas eu gosto, assim, eu acho que tem poucas pessoas, ninguém julga ninguém. Cada um vai ali e faz o seu, porque todo mundo tá no mesmo barco, né? Mas eu acho bacana por isso. Você já pensou em como poderia combinar as suas paixões, tipo a arte pela nutrição? É muito boa essa. Alguma maneira de você integrar esses interesses? Olha, eu acredito que na parte artística ali de criar futuramente, quando criar vamos supor, um Instagram profissional, tentar juntar a arte mais por essa forma de recurso, né? Sim. Porque juntar a questão da aula ou teoria, não acredito que não consiga. Mas fazer essa junção, porque teve até um questionamento que a gente fez em umas aulas lá na faculdade, que é assim, chega até a ser triste a gente saber que a gente se forma numa profissão específica e ao mesmo tempo você tem que ter um espírito blogueiro, né? Porque você tem que ter um TikTok ali todas na as tua áreas aula, eu acho que está porque acontecendo assim, isso. Assim. eu particularmente, eu iria muito mais querer me consultar com uma nutricionista que tá todo dia postando coisas nas redes sociais, falando, abrindo caixinha de pergunta, criando coisas que me levem, do que uma pessoa que... Né? Então, assim, é uma coisa que eu falo. A gente vê que até os médicos, né, estão desse jeito. Eu assim. acho que essa seria a melhor forma de eu juntar as duas questões, né? Porque o povo tá muito ligado a isso aqui hoje em dia. Então, eu preciso resgatar esse povo, né? Mostrar o meu trabalho basicamente dessa forma. Eu acho que seria a maneira ideal, assim, pra fazer essa junção. Eu estava comentando com os meninos sobre o TikTok, né, principalmente, assim, o alcance e os temas que o TikTok tem, assim, tem de tudo, né? Então, é uma ferramenta Às vezes a gente aprende mais ali, assim, alguns determinados assuntos, né? Algumas dicas, assim, de coisas, né? Dicas, né? Por exemplo, ali, vamos
vamos fazer um cronograma, né? Segunda a gente posta alguma Isso, coisa, aham. terça um Reels, quarta uma live ao vivo, quinta uma caixinha de pergunta, Isso, sexta a gente aham. faz uma, sei lá, uma comparação. Então eu acho que seria uma coisa bem bacana pra tentar atrair as pessoas também, né? Por isso que eu falo, falar em público, tudo bem que a gente fala sozinho ali, né, no Instagram, né? E é uma coisa assim, ó, né, Mariana que já me conhece há um tempo. Antes eu falava muito no Instagram. Sim. Hoje, não é que eu não queira, sabe assim? Às vezes eu faço um story e depois eu falo, meu Deus, vai dar todo mundo ver. Tem coisa Mas o que que a tem senhora coisa que acha não é mais de... necessário. sim, é. Por exemplo, assim, tem coisa que eu acho que não é mais necessário do povo ficar sabendo. Ou do povo... Antes eu postava tudo da minha vida. Todo mundo sabia. Aí eu ficava braba. Estou indo na padaria. assim. Não, aí eu ficava com raiva antes, porque assim, pô, por que sabem da minha vida? Pô, mas você tá postando. Entendeu? Então, assim, hoje, tanto que parcerias que eu tinha muita parceria antes. Hoje eu diminuí, porque eu quero focar, né, daqui a um tempo, na carreira de nutrição. Quero criar um Instagram, fazer ali um merchan, né? Aí eu vou ter que ir atrás de um E aí, influencer pra e aí se divulgar o meu encaminhando, trabalho. e se encaminhando já pra área, assim. Sim, até aos até as pouquinhos. parcerias. Daí eu quero ficar nessa parte. Por isso que eu digo, a gente tem que ser desinibido, porque senão não vai, né? Não flui. Quais são as semelhanças que você encontra entre as disciplinas de arte e nutrição? Existem habilidades ou perspectivas que você adquiriu na arte e que podem ser aplicadas na nutrição? É bem difícil, né? Porque é um Pois mundo... são áreas totalmente. É um Nossa, mundo muito paralelo um do outro, né? Eu lembro que na faculdade de arte a gente era muito livre, né? Principalmente quando tinha aulas de teatro, gente, era uma loucura. Porque a gente ficava lá embaixo, ali na parte da tenda, e eu lembro que as outras pessoas dos outros cursos passavam e ficavam assim, sabe? Principalmente o dia que a gente aprendeu a dar tapa no rosto de uma forma de mentira. Em uma aula que a gente Uma aula específica pra isso. fez garrafa com açúcar, coisa nada assim, né? Nossa, quando a gente aprendeu aquilo ali, sangue falso, então, meu Deus, a gente ficava louco fazendo essas coisas. E então era muito leve, né? Lá na UFAM, lá na Federal do Amazonas, o bloco de humanas é todo junto, assim. Tipo, É letras. uma loucura, né? É outro mundo, assim, né? É um outro mundo, exatamente. Você sai e a gente é tudo assim, ninguém tá me A julgando galera se eu de ficar artes desse ficava jeito. correndo assim nos corredores com cartazes, fantasias, assim. Nós louco. éramos assim. E aí na nutrição não, na nutrição já é uma coisa mais forte. Séria, né? Você vai ser nutricionista, você. Então, assim, não consigo conciliar alguma coisa com a outra, porque realmente é um mundo. Principalmente quando começou a aparecer as contas, eu falei, Jesus, né? que mundo é esse? Mas era uma diferença muito grande, assim. Mas é aquela coisa que eu sempre falo. Eu não sou muito fã das exatas, mas como é uma faculdade que eu escolhi porque eu gosto, porque é uma coisa que vai me fazer bem, eu aceito aprender aquilo ali tranquilamente. Então, eu não tive nenhum ataque, né? Porque eu tenho que aprender isso aqui. E tanto que fluiu certinho, assim, né? Então é quando eu falo, quando a gente gosta, quando a gente quer, não pesa tanto. Tem um lance que eu falo pra eles, assim, sobre escolher uma área, assim. Escolhe a área que tu tem afinidade, pelo menos, assim. Sim. Que aí, mesmo que tu não esteja cansado, que tu não tenha dificuldade de fazer algo, mas aquilo vai te incentivar, pelo menos, a tentar, né? Sim, incentivou muito. A fazer e a buscar aprender. Sim, Não gosto ainda. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que tá aprendendo por nós, então não modifica. Como a criatividade desempenha um papel em sua abordagem à nutrição? Existem maneiras de usar a sua criatividade para promover hábitos alimentares saudáveis? É a questão da rede social, eu acredito. Também. Por exemplo, assim, por exemplo, já que eu tô fazendo uma pós em nutrição escolar e futuramente quero trabalhar com algo infantil, é igual aqueles videozinhos básicos, né? O que colocar na lancheira do meu filho, Isso, né? Por exemplo, mulheres que estão na TPM, o que comer, o que evitar, né? Eu acho que usar essas criatividades, assim, ou fazer aquelas dublagens engraçadas de quando vai ao nutricionista, o que acontece, né? Então, acho que seria
basicamente dessa forma, né? Tentar mostrar de uma forma... Prof, tinha um programa na Discovery, não sei se a senhora chegou a ver, que era Físio Mestre Cuca, a senhora Não. chegou a ver? E dava receitas para crianças. Era muito engraçado, aí dava receitas de sobremesa, coisas fáceis que as crianças conseguiram fazer sozinhas, né? Ou com o auxílio de alguém mais bem simples. Assim. Mas é uma coisa assim, tanto que eu sigo bastante nutricionista no Instagram que tem essa abordagem já, que me chama a atenção, então eu penso, bom, se chama a minha atenção, que já tem uma familiaridade com o assunto, os demais também, né? Igual a gente falou anteriormente. Eu vou me sentir mais à vontade em me consultar com aquela pessoa que tá ativa ali, tá postando, tá falando. De uma certa forma, ela vai me passar mais segurança, Sim, né? o que eu já sigo, né, lá nas redes E sociais. às vezes é umas coisinhas bem básicas, né? Por exemplo, as vitaminas são linkadas ao quê? Ou o açúcar. Igual, assim, é fazer coisas básicas que às vezes passa despercebido de uma pessoa e a pessoa não sabe. Então, ao mesmo tempo que ela vai estar ali vendo, ela vai estar aprendendo e, né? Poxa, uma coisa que nem passava pela cabeça como seria. Em sua opinião, qual é o impacto mais significativo que você espera ter na educação artística e na área da nutrição ao longo da sua carreira? Assim como a gente comentou, né, que a arte tem ali o seu desvalor, quando numa bela aula de faculdade eu soube, assim, falaram, né, nutrição também não é lá essas coisas. Também não é muito aceita. Tem aquela quebra, né? Sempre Eu tem falei esse assim, gente, o que está acontecendo? Né? Alguém me diga o que fazer. Mas assim, acho que é tentar, né? Porque eu acredito que uma pessoa desmotivada também não chega a lugar nenhum. É verdade, prof. Então eu quero acreditar naquilo que eu passo, naquilo que eu ensino e levar isso adiante. Porque eu sei que tem gente que eu não agrado, tem gente que não vai gostar. E eu tenho aluno que não gosta de arte e fala na minha cara, professora, eu não gosto. E eu vou fazer o quê? Eu não posso mudar a mente dele. Então, eu tento levar de uma forma que faça assim, eu não gosto, mas aceito, vamos dizer assim, né? Prof, tem um lance que a gente vê em alguns colegas, assim, né? Que é o lance de você ser apaixonado pelo que você faz, assim. Que é você ser apaixonado pela sua matéria, pelas, tipo... Sim. A senhora passaria horas falando sobre artes, Sim. com certeza, assim. Então... E tem a ver com isso que a senhora falou, né? Se você se sente motivado para falar daquilo, se aquilo é a sua paixão, né? E você sente esse entusiasmo na pessoa. E você transfere esse entusiasmo Sim, também, né? Para quem está te ouvindo. Igual a nutrição. Não é fácil uma pessoa seguir uma dieta. Chegar e mudar totalmente a tua vida. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, assim, é tentar guiar aquela pessoa, fazer com que ela compreenda, primeiro de tudo, o que é para a saúde dela, que é uma coisa que vai fazer bem para ela. Igual na pandemia. A gente teve muito essa questão de imunidade baixa. Por falta de, às vezes, coisas pequenas. Uma fruta ou uma coisa ou outra que falta na alimentação. Então, é tudo uma coisa, assim, simples que tem que ser dita, né? Tem que ser falada. A questão de arte, teve uma situação uma vez que a gente estava, bem no começo quando eu comecei a dar aula, estava eu e uma professora de educação física na entrega de boletim. E a aluna especificamente tirou média comigo e vermelho com ela. E foi muito engraçado que ela entrou na sala, pegou o boletim. Não acredito. Numa matéria, daí me olhou, né? É só desenhar. Na outra é só correr. E você tira isso? Cara. Aí, claro, a outra professora foi bem mais ríspida na resposta, né? Eu só falei assim, mãe, a senhora já viu o caderno da sua filha? Ela não desenha na minha aula. Raramente ela pega um lápis de cor. Falei, então assim, não é aquilo que você trouxe da sua bagagem que futuramente vai ser, porque a gente está em constante evolução, né? Hoje eu estou ensinando uma coisa que daqui 2 anos já vai ser passado. Então, eu falei, a gente tem que seguir conforme, né, a gente está indo. Mas foi coisas que a gente escuta, né? E na nutrição, às vezes, eu escuto a mesma coisa. Por exemplo, a gente tá ali... Eu não falo por aí que eu tô fazendo nutrição, eu sempre fico na minha, né? Neutra. Às vezes você escuta coisas, né? Igual uma muito conhecida aí na internet, famosa, que pira numas dietas e... Eu sei quem é. Gente, inclusive, recentemente ela postou um negócio bem... Tem umas dietas bem pesado, loucas, assim, de tipo... Sim, então assim...
E aí, às vezes, como ela é uma referência, as pessoas vão seguir. Por isso que eu falo, eu estudei, eu fiz 4 anos de faculdade, eu tô fazendo uma pós, a gente sempre está se especializando. Então, é aquilo, né? A rede social ali, ela tem o seu lado bom, mas o lado ruim de fazer isso, né? Como faz a grande maioria. Mas eu espero, assim, que tenha esses impactos na vida das pessoas, né? Que a gente consiga ajudar muitas pessoas, porque professor é difícil, né? É difícil ser professor, mas volta e meia eu encontro, inclusive Mariana aqui na minha frente, que quando eu dei aula pra essa menina, ela era desse tamanho. Inclusive, esses dias eu tava fuçando lá e achei algumas fotos. E é gratificante você ver a pessoa assim. Não, deixa em off, Mariana. Poste hoje no seu status. Eu vou marcar lá, dia de TBT. Hoje é dia de TBT, né, Mariana? Pode É hoje que vai, eu, hoje que vai pode postar que é eu hoje vou que vai lá pros curtir. stories. Não, eu vou até tomar uma água aqui, Mariana. Ai, a minha água acabou, eu queria mais. Que hoje vai pros stories. Mas nessas partes, assim, é você saber que de alguma forma você mexeu com a vida daquela pessoa, né? Eu estava no centro, não vou lembrar agora, mas eu estava no centro esses tempos aí. E eu e uma amiga minha que estudamos juntas, encontramos o nosso professor de matemática. Ai, Não sei se ele lembrou Ele da lembra, gente, né? né? Porque ele já está aposentado e tudo mais. Mas a gente chegou, professor! Ai, ele fez uma cara. Eu falei, você não lembra de mim, professor? Eu fazia desenhos na prova. Na hora Eu da desenhava, fazia umas mensagens de apelo. E daí ele olhou assim pra nós e disse, Aí a minha outra amiga pegou e falou assim, já tenho até um filho dele. Meu Deus, né? Nossa. Eu falei, né? A situação. Mas essa é a parte boa, né? Da gente ser lembrado de formas positivas, né? Que de alguma certa sim. forma a gente ajudou, né? E eu espero alcançar isso na nutrição A também. gente não tem a noção exata do impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? Isso, e nós professores mais ainda, né? Eu acredito que nós dois estamos na profissão por causa de alguém também que nos influenciou, assim, né? Alguém que... Sim. Nossa, olha esse cara, né? Olha as coisas que ele apresenta, né? Que coisas... Que foram totalmente, né? Uhum. Sim. Mas é o que a gente espera, né? E eu espero que nessa futura profissão a gente consiga, né? Alcançar também essa mesma situação de trazer um benefício. É claro que eu vi. Para alguém. Então é isso, prof. acabou as perguntas. Acabou as perguntas. Acabou. Então, prof, a gente vai finalizar agora, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para os meninos do ensino médio, né, que estão terminando, principalmente sobre essas perspectivas de profissões, né? Olha, eu acho assim, de tantas turmas que eu já peguei, principalmente de terceirão, né? Eu acho que a gente tem que aceitar que a gente está crescendo, que é uma das coisas que mais impacta. Isso é Você verdade. tem que pôr na sua mente, assim, que não, a vida tá acontecendo, eu estou vivendo e as coisas estão vindo. E claro que eu já fui aluna, você já foi aluno, a gente sabe que a gente brincava em sala de aula, que às vezes só a gente soltava piadas. Verdade. Mas eu acho que um dos fundamentos principais é a gente entender que aquilo ali, tudo aquilo ali que eu tô fazendo é pra mim. Eu não tô estudando pra minha mãe e pro meu pai, eu tô estudando para mim. Verdade. E a gente tem sonhos e eu acredito que a gente só realiza se a gente for atrás. Então, claro que por um lado, né, eles aproveitem muito essa fase que dá uma saudade muito grande, né? Nossa, às vezes eu falo, como eu tenho saudade de ser E da vida fácil, né? Tenho tanta saudade de ser E da vida fácil que de era, ser assim, aluna, né? de chegar em casa e ter um almoço pronto pra mim. Eu não tenho essa saudade. Mas assim, não deixar de viver essa essência, mas também é um pé aqui e um pezinho lá. Porque eu vejo muito adolescente assim que, mas pra quê? A vida adulta não é fácil, né? A vida adulta é... E uma outra frase que eu sempre falava muito pros alunos é que quando os nossos pais forem ali nos ensinar algo, que a gente aproveite aquilo ali, porque a vida ela não ensina com o mesmo amor. E é uma coisa muito importante, porque os nossos pais sempre vão nos proteger, independente se, eu tirei uma nota baixa numa prova, eu esqueci de entregar um trabalho.
pô, meu pai e minha mãe vão brigar comigo, mas ao mesmo tempo vão estar me moldando ali, né? Me podando de certas coisas. E lá na frente, se você não fizer um trabalho, não esquecer de entregar um artigo, um relatório no teu emprego, não vão te tratar da mesma forma aqui em casa, né? Até mesmo nós, professores, às vezes a gente fica irritadíssimo quando o aluno vem falar, eu esqueci. Eu não fiz. Você fica com raiva, mas você quer o bem daquele aluno. Então, às vezes, você dá uma outra chance, às vezes você dá um jeito. E a vida não ensina a gente dessa forma. Então, é viver, mas entender que as coisas não são fáceis, né? Claro que para muitos a vida já vem um pouquinho fácil, né? Isso é uma coisa bem real. Mas nada é igual eu hoje em dia, né? Eu tenho minha casa, eu tô indo para uma segunda faculdade. Então, às vezes eu olho tudo que eu tô conquistando e me orgulho disso, porque eu tô fazendo por mim. Verdade. E é isso que eles têm que pensar, né? Pô, é bacana brincar? É bacana fazer uma bagunça? É bacana soltar uma piada na hora... Todo mundo ri, assim, você se sente, né? Nossa, eu sou bom, porque... Eu já fui aluna, só que a gente morria de medo quando os professores brigavam com a gente. Né? O professor brigava, uma vez a gente foi até pedir desculpa pra professora pelo que a gente fez. Mas é isso, né? Eu acho que é fundamental. O que eu quero ver daqui 10 anos, acho que é muito. Uns 5, 6, 7 anos. Quero ver uma psicóloga aqui na minha frente. Tem um lance que é espantoso, assim, que é o lance de que daqui com 5, 10 anos vão ser eles. Vão ser eles, né? Sim. Eu encontro tanto aluno por aí e falo, professora, eu fico olhando assim. Falei, meu Deus. É você. Esses tempos veio uma moça, gente, me procurar. Ela falou que eu dei aula pra ela no primeiro ano, numa escola. Falei, primeiro ano? Ela já devia ter cara de ser o quê? 18, 19 anos. E ela falou, e ela lembrava de mim. Eu falei, então, é isso, né? É gratificante pra nós ver os nossos alunos, né, sendo ali indo, né, grandes vivendo profissionais, né? Mas a gente vê muito aluno que, assim... eu acho que eu vou ser bem sucedida futuramente, porque o tanto de gente que precisa de psicólogo não tem. Aí eu tô indo lá, né, nas minhas terapias, quando eu vejo uma sala Mariana Brudek. Eu falei, vai me entender perfeitamente. Mas eu acho que é isso, eu acho que é deixar um pouco de lado essa euforia da adolescência e tentar moldar já um pouco da vida adulta, porque é difícil, gente. Às vezes eu quero comprar uma blusinha que tá na promoção, mas eu tenho que pagar a conta de luz lá de casa. Então, situações que, assim, né? Ser adulto é isso, Ser adulto é muito difícil. Ter responsabilidade é muito difícil. Sinto falta de ser filha, às vezes. É verdade. Sim, eu falo muito isso, assim, nas conversas, que ser filho é um lugar muito confortável, assim, você não paga boletos. Eu não sabia nem que era boleto, não sabia nem quanto que vinha de luz, de água. Hoje em dia já vem embaixo da porta ali, já, todo mês. Você não abre mais a torneira sem preocupação. Não, assim. E luz lá em casa à noite. Quem disse que a lâmpada fica acesa? Não, eu quando eu vejo uma lâmpada acesa já vou apagando. Eu falei, que é isso? Vocês são sócios da Copel? Eu falo, meu Deus. Minha mãe falava isso. O banho, não vai demorar muito. Não vai, né? As frases ganham sentido. Aquelas frases que a gente ouvia e que... Mas é isso. Mariana sempre foi uma aluna muito boa. Muito obrigada. E Mariana foi um 5º ano desafiador pra mim. A minha primeira turma ali do IPEC, e foi um 5º ano bem agitado, eu lembro que nossa, né, mas foi uma turma que eu vim acompanhando. Eu acho que eu dei aula pra Mariana no quê? No 5º, no 6º? No 6º, no 7º e no 8º. Foi no 8º, né? Foram 4 anos. Sim, você parou na pandemia, né? E vi a evolução, assim, que, nossa, era uma criança pequenininha, hoje já tá se tornando uma mulher. Então, são coisas que acalmam, assim, a gente fala, não, a gente tá na carreira certa, né? É verdade. Eu aprendi a fazer seminário com a Bianca. Eu lembro que... Aí, ó, viu, pessoal? Eu lembro que uma amiga minha falava igual, meu Deus do céu. Daí chegou no dia de apresentar o seminário, ela chegou lá na frente e começou a chorar, a Bruna, sabe?
Começou a chorar e não parava de chorar. Ai, A Bruna, sim, lembro, a gente. Bruna... A Bruna... A evolução nossa. da Bruna apresentando o seminário foi muito surreal. Eu lembro Foi? que o dia que ela foi melhorando, o dia que ela apresentou, falei, meu Deus, falei, tá vendo? A gente tem que acreditar na gente, já começa por aí. Mas sério, ela começou a apresentar de um jeito assim, incrível. Caramba, que legal. É bacana ver. Fala hoje em dia, né? Fala, é verdade. Beijo, Bruna, linda. Bruna vai assistir, com certeza. Mas é sobre isso. Eu acho que se a gente pudesse, né? Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada, porque gosto muito de dar aula. Tanto que as pessoas sempre me perguntam, mas vai virar nutricionista ou vai deixar de dar aula? Enquanto eu puder conciliar os dois, eu estou indo, né? A meta é a gente futuramente abrir um consultório e trabalhar, né? Mas a gente sabe que a gente não sai da faculdade com tudo pronto, né? Sim. A gente demora pra conseguir as coisas. Mas... Que é outro mito, né, da adolescência, assim. Vou me formar e vou... ter tudo, né? Ter eu tudo estou depois. fazendo odontologia. A hora que eu me formar, no outro dia eu tô no meu consultório. Acontece com algumas pessoas, né? Não podemos dizer que não, mas a grande maioria tem que correr atrás de cada pedacinho daquele consultório ali, né? Às vezes você começa a atender numa salinha ali e assim ela vai fluindo. Mas é isso, pessoal. Agradeço o convite. Isso, né? É isso. O que tu achou, Mariana? Ai, eu amei essa participação. Fiquei surpresa quando ela falou. Quero saber esses babados aí. Fiquei surpresa quando ela falou que ia começar. Queria não, né? Que estava fazendo nutrição. Fiquei tipo... Mas... saiba que tem o nosso apoio. É aquela coisa, plano A, plano B, Plano plano C. C, plano do alfabeto inteiro, porque a gente, como eu digo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Eu tava vendo que eles queriam tirar, né, arte Artes. da grade. Sim. Já tiraram filosofia, Tiraram sociologia da grade de vocês. tiraram sociologia. Por isso que eu falo, vamos dar as mãos, vamos Só a turma de humanas. se jogar de... Não, é isso que eu falo. Eu acho que a arte, tanto as nossas duas disciplinas, elas fazem com que os alunos pensem, com que os alunos tenham um senso crítico, vamos dizer assim. Porque eu posso mostrar aqui uma Mona Lisa e falar, se você não concorda, se você não acha bonito, tá tranquilo. Eu não posso dizer que não, você tem que aceitar e acabou. Então, eu acho que essas disciplinas que fazem, né, com que os nossos alunos tenham essas opiniões, acabam assustando, né, um pouco. Mas quando eu soube, eu falei, não, uns 4 anos, 5, né, porque eu peguei uma greve. Falei, vai ficar onde? Né, mas é aquela coisa, né, ainda existe entre os alunos, eu vejo muito assim, por exemplo, entre o professor de matemática, a sala fica quietinha. Entre o professor de arte, mas pra que arte? É que na verdade eles estão criando um padrão, né, uma sociedade que é matemática e português. E no máximo... Ensino médio no máximo uma geografia. Verdade. Até a história tá começando a ter ali um deleito, pra ficar ali pro canto, né? É verdade. Eu acompanhei isso que a Mariana falou mesmo, assim, nos últimos, acho que 8 anos, né? Português e matemática, assim, tem ganhado muito espaço na grade, assim. Alguns alunos até já comentaram comigo, assim, que é excessivo, né? Assim, mais do que... Não precisaria de tanto, né? Aquilo. Se torna muito massivo o conteúdo. Mas falar nessa questão de arte, né? Você vai ver a exposição? De Van Gogh? Eu não vou, é porque tava combinado pra gente ter outra viagem, só que daí... Verdade. E os ingressos esgotaram muito rápido, Sim. né? Sim, lá da escola eu acho que é o 8º ano que vai, né? 8º Eu A acho e B. que é o 8º que vai, sim. É o 8º ano A, B e alguns alunos do 9º também. E as meninas que vão comigo são minhas primas, né? Eu falei pra elas, eles vão chegar lá, vocês vão ter uma aula do Van Gogh da escola, não lembro. Assim. Falei, a gente já vai chegar, já vou começar a contar tudo sobre Van Gogh. Não, eu falei, vamos. A senhora assistiu o filme como o Van Gogh? Assisti. Muito lindo, né? Também, muito lindo. Assisti e teve aquele episódio também do Doctor Who, né? Não sei se vocês Eu chegaram a ver. assisti com meu filho. Que Meu filho o gosta episódio muito. que eles
trazem, né? Eles Van trazem Gogh ele. pra 2010. Ele visita o museu. E levam ele pra visitar um museu onde tem as Nossa, obras dele. é massa, querido. E aí ele fica chocado em ver que tem pessoas adorando. Adorando ele. É muito lindo, bom. é um episódio. Eu não sei qual é o episódio, Mas né? com Amor Van Gogh, os meus alunos estão até... Ai, nossa... Então é isso, pessoal. Agradecer a presença da professora Bianca, da Mariana. Lembrando que o Pense Logo Aprenda é um projeto do IPEC em parceria com a Faculdade Eduque. A proposta é exatamente essa mesmo, fazer uma imersão no conhecimento, trazer pessoas graduadas na área da educação. Hoje a professora Bianca esteve aqui. Então, agradecer a sua presença, prof. Eu que agradeço o convite. Achei uma conversa bem bacana, porque é aquilo que a gente falou, né? A arte, ela não pode ficar no esquecimento ali, né? Ela tem que sempre estar fluindo e tendo esse pensamento positivo aí, que ela tá em todos os cantos da nossa vida, sempre, né? E abordamos um pouquinho de nutrição também, né? Uma novidade para todo mundo aqui hoje. Outro ramo tanto diferente, mas que também tem sua importância aí para nós. E agradecer a Mariana, que está marcando presença hoje aqui. Provavelmente voltará outras vezes. A Mariana é aluna do 2º ano do IPEC. E aí, Mariana? Gente, eu amei a experiência. Eu gosto de conversar, né? Então, eu adoro falar. Então, isso daqui pra mim, eu tô aprendendo, tô falando. Eu agradeço demais. Estou lisonjeada de estar aqui. Espero vir mais vezes. Verdade. Eu gosto disso, eu gosto de conversar, de aprender, de trocar ideias, pensamentos. Então, isso daqui tá sendo maravilhoso pra mim. E é uma experiência que eu vou guardar pra vida inteira. As coisas que eu aprendi aqui, tô aprendendo cada dia mais com o professor na sala, com as aulas que eu já tive com a Bianca. Então, eu agradeço a oportunidade. E eu acho que é isso, né? É isso. Então, pessoal, obrigado. Até o próximo gente. episódio. Tchau.